Graças a Deus estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Graças a Deus por isso, pela oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez com esse programa, né? Nós esperamos que você nos ajude a divulgar, que é a palavra de Deus, né? E um programa meio diferenciado, né? Que a gente sempre faz um programa meio evangelístico, né? De maneira que é para as pessoas assistir na televisão, né? Nas suas casas. Por isso não é bem teólogo, vamos dizer assim, né? Mas bem claro, bem simples, para que as pessoas entendam quem é Deus, como buscar o Senhor. É sempre nesse intuito, né? Sim. De fazer isso aí, né? De levar a palavra de Deus, né? Que a escola bíblica, que as revistas já é mais para a igreja mesmo. A escola dominical nas igrejas, né? Aqui não, já faz um pouco meio diferenciado, trazendo esses exemplos aqui da nossa revista para mostrar, explicar o que é o evangelho, o que é, como é para você dar o primeiro passo para o Senhor, né? Então é nessa direção. Então nós estamos aqui no terceiro trimestre de 2024 e aqui o nosso tema principal desse trimestre é o Deus que governa o mundo cuida da família, né? O ensinamento divino nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração, ou seja, para os tempos de hoje, né? Então nós estamos estudando esses dois livros, né? Ruth e Esther. Já estudamos sobre Ruth e já teve a lição passada sobre Esther, sobre o livro de Esther, e aqui a continuação hoje. Estamos aqui na sétima lição, lição de número 7, 18 de agosto de 2024. O assunto da lição: a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Então aqui sai uma rainha e entra outra rainha, né? Ou seja, uma perdeu o trono lá, a sua realeza, e a outra assumiu, né? Então é nesse assunto aqui que nós vamos estudar, né? Texto áureo: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, Carta Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 6. Verdade prática: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando, né? Então veja aí que você não pode fugir, né, de Deus. Se você for humilde para buscar Ele com humildade, Ele te exalta ao seu tempo, né? A palavra de Deus diz isso, né? O apóstolo Pedro, ele fala na sua carta que se a gente se humilhar debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo, no tempo de Deus, Ele vai te exaltar. Mas se você for exaltado, Ele te abate. Você vai ver que não vai dar certo. Você vai dar com a cara na parede, no muro. Não tem como. Então, Ele governa a todos. Por isso, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus. É isso aí, né? Pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Então essa verdade prática está bem colocada, né? Sim. Então já passo aqui para a Arisneide, que vai dar a sua introdução, né? Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos com o telespectador, com o ouvinte, a estudar mais uma lição, como já foi
falado aqui, estas lições elas são estudadas aos domingos de manhã em nossas igrejas. Nós somos da Assembleia de Deus e todos os domingos estamos reunidos ali para tratar exatamente sobre essas lições. E temos a oportunidade de antecipar, né, através do programa Escola Bíblica, e estudarmos essa lição com você que talvez nem tenha a oportunidade de ir à igreja, ou talvez ainda não aceitou a Jesus como Salvador, mas de alguma forma você está tendo esse contato e esse acesso com essa palavra, e ela tem o mesmo efeito, a mesma eficácia de chegar no seu coração como semente. E se o seu coração for uma terra boa, ele irá produzir frutos dignos de arrependimento. Então, que você aprenda, é mais uma lição rica. Nós vamos estar discorrendo esse tema que é muito importante, sobre esses personagens bíblicos, né? Vamos estar estudando sobre o rei Assuero, sobre a rainha Vasti, sobre a rainha Esther, sobre Mardoqueu. Então são temas históricos, mas que têm um proveito, que têm uma aplicação para a nossa vida. E aqui já foi citado o texto áureo: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Uma das aplicações desse texto é que devemos evitar a arrogância, devemos evitar a altivez e a autossuficiência, pois essas atitudes são sementes e trarão também consequências. Da mesma forma, a humildade, a mansidão, o equilíbrio, que são frutos do Espírito, ele também trará resultado e um bem-estar para a nossa vida e para aqueles que estão à nossa volta. Então, nunca você irá ganhar com essas qualidades negativas, pois elas são venenosas e perigosas para qualquer relacionamento. Então, o que nós vamos aprender hoje sobre duas rainhas, né, com comportamentos totalmente diferentes, e uma é destronada e a outra assume, exatamente por questões de desobediência. E na nossa vida nós precisamos estar todo o tempo analisando, como o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, as nossas atitudes é de responsabilidade nossa, de estarmos sempre avaliando e vendo o que precisa ser corrigido e mudado para que não haja tantos prejuízos na nossa vida. A leitura, a verdade prática aqui fala sobre nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus. Claro que isso não é uma coisa tão fácil assim no nosso dia a dia. Às vezes a gente quer resolver aquilo que a gente acha que temos por direito de resolver. Mas uma coisa é certa, que Deus julga com retidão e equidade, recompensando os justos e punindo os ímpios, conforme a sua vontade perfeita. E o melhor que nós podemos fazer é confiar na soberania do nosso Criador. Pois é, aí a gente vai ver Jesus dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? E aí você vai olhar para a vida dele, né? E para a vida dos profetas, dos apóstolos. Aí você vai ver isso. Dá uma olhada na vida de Jesus por esse lado, olhando a humildade dele. Dele dizer: não, eu vim não para fazer minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Aí você vai ver isso mesmo, não é dizer e não fazer, é de verdade, né? Então ele não teve, por usurpação, ser igual a Deus. Como homem, ele cumpriu sua tarefa como homem humilde, se humilhou-se a si mesmo e se entregou até a morte e morte de cruz. Aí a gente vai ver, então por isso que ele diz: aprende comigo, que eu sou manso. Aí você vai ver o apóstolo Paulo, que depois de Cristo é considerado o maior apóstolo de todos os sentidos, né? E ele dizendo essas coisas também, dando exemplo de quando ele chamava a atenção de que o povo deveria cuidar dos apóstolos, dos profetas, dos homens de Deus.
ele sempre tirava, eu não quero que faça assim comigo, eu estou dizendo que tem que ser feito assim. Quer dizer, ele sempre colocava esse lado humilde dele, de trabalhador, eu vivo do trabalho das minhas mãos, para não precisar mesmo de ser pesado a vocês. Então ele sempre se colocou nessa humildade abaixo, né, para que desse exemplo para os outros. Então veja que é isso aí. As pessoas que se exaltam, ninguém sabe qual foi aqui na revista, na nossa aula de hoje, a gente não sabe qual é a razão que ela teve, essa rainha, Recusa, né? de recusar. O que deu? Acham que era por causa de uma lei, mas se o próprio rei estava chamando ela e era o marido dela, então ela aí se entende que ela talvez se achou no direito, meio arrogante, sei lá, de alguma forma. Então ela deveria ter se humilhado, né? E ter ido lá, mesmo que fosse contra a lei dos persas ali, alguma coisa assim, né? Eu quero deixar um versículo aqui, o Provérbio de Salomão, capítulo 15, versículo 33, o último versículo do capítulo 15, que diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade, né? Então entenda, diante da honra, antes de ser honrado, você precisa ser humilde. Não tem como você ser humilde, ou seja, ser honrado sem ser humilde primeiro. Então, em todos os sentidos, para você aprender alguma coisa, você tem que se sujeitar àquela coisa lá. A quem está ensinando, principalmente, né? Como é que eu vou ter Deus se eu não me humilho, eu me mostro dependente de Deus? Então, se você não tem dependência de Deus, não vai ter Deus. Você acha que pode só. Então é assim, nós aqui estamos pregando a palavra de Deus, o exemplo é para isso. Então entenda aí que quando você tem a humildade de dizer que depende do Senhor e quer, então Ele está contigo. Mas se não, você nunca vai ter Deus na vida, se não tiver esse reconhecimento, né? Sim. E Ele é simples, Deus é simples, acessível, todos têm acesso ao Senhor. Não é uma pessoa arrogante de alguma maneira, nem faz acepção de pessoa, mas de maneira nenhuma. Ele está pronto. Eu estou na porta, estou batendo, se alguém abrir, eu entro. O problema é quem vai abrir. É isso aí. Então, seja lá, quando ele está dizendo isso, se a pessoa que abriu lá for pode ser do jeito que for, que estiver do outro lado da porta que abrir, ele entra, né? É. Então ele está disponível para nós que temos que nos disponibilizar para ele. Então é isso aí. Aprendendo dele essa humildade, né? E a palavra de Deus, ela sempre vem para nos confrontar mesmo, né? As pessoas às vezes acham difícil ser crente, porque ele vai ter que negar-se a si mesmo, é o que Jesus nos ensinou. Esse negar a nós mesmos é a autorrenúncia. É aquilo que eu quero fazer, ou aquilo que Paulo mesmo, o apóstolo Paulo fala, que é aquilo que eu quero, eu não faço, porque realmente nós vamos ter que lidar com o nosso ego. Nós vamos ter que contrariar o nosso ego, confrontá-lo com a palavra. A palavra me ensina a ser humilde, mas o ego diz que eu devo me exaltar sim. O meu ego diz que eu devo odiar sim o meu inimigo, mas Jesus, a palavra já me ensina que eu devo amar. Então, todo tempo nós vamos precisar ser tratados. E é só a partir daí que nós vamos poder nos denominar verdadeiros cristãos, seguidores de Cristo, porque foram essas lições que Jesus Cristo nos ensinou. Na prática. E esse amar não é você tomar por exemplo aquela pessoa e fazer o que ele está fazendo, não. Pelo contrário, é querer trazer ele para a luz, trazer para Cristo também. O que é isso aí? Quanto mais você se humilha a Cristo, não estou falando a homem, né? Nós estamos falando exatamente disso, se humilhar diante de Deus, saber que Ele é soberano, saber que Ele sabe tudo, saber que você depende dEle, Ele é a salvação, é a vida, não tem como você fugir disso.
Então você reconhece isso e se humilha e você vai tendo um Deus. Aí você vai enxergando, você vai reconhecendo mais e mais. E querendo que os outros conheçam. Isso é amor. Aí as pessoas, eu sempre digo do bom samaritano, né? Que o bom samaritano quis ajudar o que estava caído, mas também merece mérito, até quase igual, é o que se sujeitou. É o que estava lá no chão, que aceitou ser ajudado. Porque muitas vezes as pessoas não reconhecem que está precisando do outro. Você vai ajudar, ele dá uns coices ainda em você, né? Então, no caso do bom samaritano, chegou, o homem se prontificou, não, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Então, o bom samaritano levou ele, com certeza, não dá de dizer com certeza que a parábola não diz, mas aquele homem não ia para aquela estalagem. Isso aí é certeza. Mas ele foi. Que o bom samaritano, ou seja, ele se entregou na mão do bom samaritano. Não, me leva para onde tu achar que deve, é tu que está conduzindo o negócio. Então, às vezes, é isso aí, você se humilhar a Deus de maneira que me leva, Senhor. Eu não sei, meus caminhos são errados. Eu não sei para onde ando, não sei de onde eu vim, nem para onde eu vou. E eu preciso da orientação de Deus, que sabe da onde eu vim e para onde eu vou, ele sabe. Então, às vezes, as pessoas não se sujeitam a isso aí, né? Nós sempre estamos querendo recusar o conselho do Senhor, que é para o bem. Sempre vai ser bom. A palavra de Deus é para edificação, né? E exortação e consolação. Exatamente, é para construir a nossa vida e consertar nossos erros. Porque durante essa trajetória de vida você erra e perde ela. Mas com Deus ele vai consertando, exatamente te chamando a atenção para tu não errar. E no final tem a salvação, que é a consolação, né? Então é isso aí. Exatamente. E vamos para a leitura bíblica, ela é bem extensa. Está em Ester, livro de Ester, capítulo 1, versículos 10 ao 12, versículos 16, 17 e 19. E temos uma segunda leitura também no mesmo livro de Ester, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Vamos ler. Ester, capítulo 1, versículo 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bísita, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetá e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos, aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzisse à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Agora, Ester, capítulo 2, versículos 12 ao 17. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei.
À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres. Depois da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. A maneira que Deus age, né, também, né? Tem tudo isso aí, né? E a simplicidade dessa menina, você vai estudar sobre isso aí, você vai ver, né? Que a simplicidade dela, a humildade de se colocar, né? À disposição, né? Porque ela obedeceu o seu pai, né? É primo, ao mesmo tempo pai que criou ela, né? Em fazer conforme os conselhos dele, né? Aí assim também foi exaltada, né? De maneira que depois foi usada pelo Senhor dentro daquele lugar, né? Então a importância dessa disposição de você se dispor, né? A servir, né? Isso é bom. A marca, né? A marca mesmo o que marcou a história de Vasti foi a sua desobediência, e o que marcou a história de Esté foi a sua obediência. Os objetivos da lição são três. Sim. O primeiro objetivo é explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. O segundo objetivo, refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti. E o terceiro tópico, mostrar a ascensão de Esté ao posto de... Palavra tão bonita e tão difícil. É difícil. E nós precisamos ter consciência que a nossa obediência ela não vai ser direcionada aos homens, né? Primeiro nós temos em mente que o nosso Senhor é Deus e que nós devemos nos sujeitar à palavra dele, embora achando que estamos perdendo. Mas Deus pode reverter essas perdas, né? Se for por uma boa causa ou por uma causa justa, Deus pode reverter isso em bênção. E o contrário disso, quando eu busco encontrar a minha razão e me justificar e querer me sobrepor àquela ordem ou àquela autoridade, então eu já perco a minha razão. E pode ser trágico, como foi no caso de Vasti. Ela nunca imaginaria que iria perder tanto, mas perdeu. Foi o momento, né? Então, existem protocolos na nossa vida, no nosso ambiente, como havia no palácio. E o melhor que nós podemos fazer é não quebrá-los, porque se nós quebrarmos estes princípios, se nós quebrarmos estes protocolos, afinal de contas, era a autoridade. Quem estava ditando as ordens tinha poder para isso. Então, nós precisamos nos questionar. Quem está acima de mim tem ou não tem o direito de fazer certas exigências? Tem sim, nós temos sempre alguém superior a nós. Ah, mas se esse ser superior estiver falhando, ele vai lidar com as consequências. Né? Você vê que o próprio Jesus, ele obedeceu ali a tradição do judeu em tudo ali. Tradição bem assim não, mas exatamente dentro do judaísmo ali. Né? A lei de Moisés, né? Tudo ali.
E até chegar o dia dele começar a pregar. Então ele diz, não, aí Deus o exaltou. Né? Deus, como ele mesmo disse, o Espírito de Deus é sobre mim, me ungiu. Aí sim, não, agora aqui é comigo. Deus me deu autoridade para mim mudar essas coisas. É uma nova aliança. É o mesmo Deus, mas um Deus espiritual aqui que vocês estão levando aí na coisa natural e não é assim. Então, a nova aliança. Você vê que veio totalmente diferente do judaísmo, né? Diferente não no sentido de adorar a Deus, que sempre foi para ser assim, né? Mas no sentido ali que o judaísmo estava carregado ali de muita tradição de homem, né? Então você vê que ele foi totalmente contra aqueles princípios deles lá, né? E de maneira que foi perseguido e morto, né? Mas então você vê que ele se sujeitou ali, não é minha hora ainda, até chegar a hora de Deus o exaltar. Ah, não, agora começa, aí pode começar a pregar do jeito que eu te falei, que é assim mesmo. Então pronto. Então do mesmo jeito é a gente vai ali, ninguém pode lutar contra carne e sangue, mas Deus vai te dar autoridade. Ele vai te exaltar na hora certa, né, para você fazer conforme Ele quer. Né? E esse exercício da humildade, ele precisa ser dentro de casa, mais do que em qualquer outro lugar, porque se nós aprendermos essa lição dentro de casa, nós não teremos nenhuma dificuldade de, na sociedade, encararmos isso e reverenciarmos e prestarmos uma obediência aos senhores, porque a Bíblia é cheia de advertências sobre aos filhos, obedecei os vossos pais, aos servos, aos empregados, obedecei aos vossos senhores, e assim sucessivamente, às lideranças. Então nós devemos sim, essa obediência precisa fazer parte do nosso estilo de vida. E hoje até os filhos mesmo estão sendo desobedientes aos pais. E isso gera um prejuízo absurdo na sua vida, na sua carreira. No mundo espiritual perde autoridade. Exatamente. Quando a Bíblia nos ensina acerca de desenvolvermos certa competência ou habilidade, porque isso é uma habilidade que vai exigir um exercício diário da nossa vida. Quando Deus pede para que a gente faça algo, é para o nosso bem, é para agregar valor na nossa vida. Então nós não vamos perder. Armas espirituais. Exatamente. Então isso faz bem. Nós nos tornando rebeldes ou desobedientes, isso vai gerar um desconforto interior. Quando nós obedecemos, nós vamos sentir também uma recompensa interior. Isso é certo, porque nós estamos alinhados com os valores éticos da palavra de Deus. Exatamente, é isso aí que é a recompensa que diz que é construção, que é a palavra de Deus, é edificação, construção de vida. Exortação, que é para ir equilibrando isso, né? Não tem como fazer um prédio sem ninguém dizer como é. Então, a exortação é chamando a atenção com amor para construir. Sim. A vida. E a consolação que acabou de fazer o prédio. Ou seja, se salvou. Ou realizou, como você está dizendo. Você é coroado, tá? Tiago fala a respeito disso logo após esse versículo textual aí. Ele diz que depois de você fazer a vontade de Deus, ou seja, você foi chamado a atenção por Deus ou exercitado, né? Que é fazer um exercício, como que seja, né? Passou por uma prova, aí você foi aprovado e você foi coroado. Sim. Então, o que é exatamente essa consolação? Você foi consolado. É como você trabalhou, recebeu o pagamento, é o consolo, que é o que tu necessita, né? Então, Deus ele te traz esse consolo que dá um bem-estar, dá um refrigério na tua alma, uma coisa no espírito, né? No sentido físico também, em segundo plano, mas em primeiro lugar você tem uma paz interior de verdade, uma alegria completa.
que é exatamente essa consolação, né? Aí no caso dessa menina aí, se sujeitou e passou por um momento difícil, de risco de morte, que é a Esté, né? Mas ela chegou lá, teve a consolação, ou seja, tudo que eu fiz, o risco que passei, a sujeição de tudo, teve um propósito que Deus fez de maneira que salvou os judeus. Então é isso aí que é a consolação, é a realização de um trabalho, de um esforço, né? E até hoje ela está sendo lembrada, né? Claro, salvando alma, né? Lembrada pelo seu bom testemunho, pelo seu bom proceder e que sirva de lições práticas para a nossa vida. Isso é muito importante. Os nossos relacionamentos, se não houver essa humildade, nós perderemos muito, mas muito, e não somente nós, mas todos que estão envolvidos na nossa história de vida. Então, se é para que haja ganho, embora tenhamos que fazer algumas renúncias, que façamos, porque no final vai valer a pena. Exatamente. Então, a introdução: Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos, independentemente de cultura, época ou lugar. Nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esté. A obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Exatamente. Aí aqui obediência, né? Exatamente a palavra-chave, nós vamos para o primeiro tópico, né? Primeiro tópico: o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Primeiro subtópico: o rei Assuero. Filho de Dário, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, entre 486 a 465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Esté, capítulo 1, versículo 1. Seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhe a grandiosidade do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com os seus generais e conselheiro da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto, de 484 a 425 a.C. Pois é, aqui ele se apresentou ali, ou seja, queria apresentar o poder dele exatamente para que esses príncipes, essas pessoas dessas 127 províncias, aprovassem ele na guerra. No sentido de, não, nós temos o poder, nós todos juntos, nós temos o poder de invadir a Grécia e conquistar. É isso que o projeto dele foi esse aí, que acabou dando errado depois. Mas era exatamente isso, apresentar o poder e glória, né, que ele tinha, né? Então, ele já era meio exaltadozinho, né? Nesse sentido aí. Nessa apresentação dele aqui, ele, como terreno, né, pela a potência que ele governava, sim, ali dava mesmo uma demonstração de soberania. Ele estava ali demonstrando uma soberania sobre aquelas províncias, sobre aqueles estados, ou sobre aquelas nações. Então ele, na verdade, era o maioral. E é incrível que qualquer pessoa, príncipe ou servo, que recebesse um convite, ou que recebesse dele uma autorização,
que tivesse uma autorização para entrar na presença do rei era era o maior privilégio, era uma honra. Né? Então, o que se discute aqui sobre a questão da rainha Vasti é que ela não reconheceu a soberania dele, a grandeza dele, a glória dele, né? Exatamente o posto ali que ele estava, aquela posição dele, na frente dos maiores, né? Foi e aqui, nesse ponto, é claro que nós estamos tratando dessa história, mas isso aqui aponta para a soberania de Deus, que não é limitado, ele é o rei soberano, que está acima de todos e ele governa nações e povos, línguas, tribos, todo o poder é lhe dado e ainda assim vai existir povos, resistência, né? Vai existir pessoas que não irão reconhecer essa soberania, que não irão reconhecer essa grandeza. E da mesma forma, Deus também dirá um não para aqueles que se recusarem a reconhecer a soberania e a grandeza dele. Então essa lição, ela tem uma aplicação para a nossa vida. Até que ponto também eu estou aceitando ou eu estou me recusando a aceitar o convite do ser soberano, grandioso e poderoso. Na época, Vasti tinha um convite especial do rei. E hoje nós temos também um convite especial do rei. Jesus chamando a salvação a todos os pecadores. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados de pecado, eu vos aliviarei. E até que ponto nós estamos dispostos a obedecer? A lição é espiritual, neste sentido de que o ser humano precisa refletir sobre as oportunidades que está diante de si, como você já falou, né? Jesus mesmo declara lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus dá a oportunidade de nós também aceitarmos a proposta dele. Tem uma parábola de Jesus nesse sentido aí. Ele fala daquela festa do rei. Sim. Aí, né? Que ele diz que mandou os seus criados ali convidar as pessoas, mas aqueles nobres. É tipo ele aí, convidou aqueles nobres. Né? As pessoas mais chegadas ali, as autoridades, né? Mais competentes ali, que é mais próximo dele. E os homens saíram, os servos dele convidando. Aí um dizia, eu vou casar, não dá de eu ir. Outro dizia, eu comprei uma junta de boi, vou dar uma olhada lá. Outro dizia que ia olhar uma terra. No final não veio ninguém. Quando eles voltaram, disseram que o pessoal não vinha. Ele disse, então eu quero ver essa casa aqui cheia. Porque vai ver mesmo o céu cheio, né? Então aí tu sai aí nas ruas, vocês saem aí convidando quem quiser, os aleijados, todo mundo. Então eles saíram. Ou seja, é como que Israel rejeitou Deus, aqueles que eram mais próximos, foi dado a palavra, foi cuidado deles desde, né, do início ali, desde Abraão, né? E eles rejeitaram o Senhor. E abriu para os gentios, para qualquer um que queira. E ele disse, quando chegou, o rei viu a festa cheia lá, o banquete, aí achou um que não estava caracterizado lá com as vestes que era apropriado, ele pegou e lançou ele. Perguntou para ele por que ele estava ali dentro se ele não tinha sido convidado. E ele emudeceu, não teve o que dizer, pegaram ele e jogaram, piaram, amarraram e jogaram fora. Então é assim, tem que entrar tendo o convite do rei, sendo convidado, e aquele que rejeitar, perdeu tudo, que é o caso da Vasti, que perdeu já, aí abriu a porta para outra, ou para outra mesmo, no caso seria a igreja, né? Aí, é mais ou menos isso aí? É. Né? Então Israel rejeitou,
que estava dentro, jogou para fora. Aí teve outra parábola de Jesus, que é parábola não é parábola, é verdadeiro, que a questão lá do centurião, né? Ah, meu filho está doente, eu quero que o senhor cure ele, eu vou lá curar. Não, não sou digno de entrar no meu telhado, não, debaixo do meu telhado. Mas basta que tu diga uma palavra, porque eu sou autoridade. E eu sei o que é autoridade, porque eu também sou. Eu digo para um servo, eu tenho servos ao meu trabalho, ao meu serviço. o meu isso serviço, aí. Uhum. Eu digo para um vai, ele vai, vem, ele vem, faz isso, ele faz. Jesus ficou, meu Deus, maravilhado, admirado. Ele disse, nem em Israel vi tanta fé. Ou seja, o povo de Israel que era para acreditar, como esse homem está acreditando, e não acredita. E ele acreditou porque o centurião era um chefe de soldado ali dos romanos, né? Então, aí ele disse, mas é assim mesmo, um vem do Oriente, outro do Ocidente, se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, e os do reino serão lançados fora. Estava dizendo exatamente de Israel, exatamente dos judeus. Então é parecido, muito bem colocado aí também essa questão aí. Que exatamente. quem está com a oportunidade não quer. E vem um que não tem, a gente nem pensa que ele vai ter. Quem imaginou, não, vamos colocar aqui, pelo amor de Deus. Quem imaginou, no sentido, entrasse no mundo espiritual para ver, como nós sabemos hoje e todos vão saber, que Caifás perdeu a salvação e o ladrão da cruz ganhou. Mas, meu Deus do céu, é um contraste muito grande. O sumo sacerdote mandou matar Jesus, meter a peia até matar e crucificar. E o ladrão foi salvo. É um contraste muito grande. Então, para nós, guarda o que tu tem. Se não tem, busca lá alguma coisa e guarda para que não perda a salvação, né? Assim mesmo. Exatamente. Segundo subtópico, Sim. Um banquete público, outro exclusivo. Passados 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim de seu palácio. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias. Este capítulo 1, versículos 5 a 8. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma amestriz citada por Heródoto em seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Este capítulo 1, versículo 9. Pois dizem, na história, ele vai falar ainda aqui, né? Que essa mulher era sanguinária, era ruim. Se for a mesma, né? Que é citada por ele aqui. Então vai ver que é até por isso mesmo, exatamente, Deus tira o que é ruim e coloca. Então é assim. Até mesmo a forma como ela lida ali com as convidadas para o banquete são as nobres, apenas as nobres, as mulheres do palácio. Então existe já uma diferença. Já o rei Convidou todos. Ele convidou todos, sem exceção, todos daquela província lá, da fortaleza de Suzã. Então já havia uma diferença de público aqui. E você vê que é de 2 etapas, né? Ele convidou primeiro os nobres. Sim. Quem é? O judeu. Vamos dizer assim, vamos trazer para Deus. Sim. Primeiro o judeu, que é Israel. É uma nação para conquistar as outras nações. Depois ele abriu para todos. É exatamente... Não, agora todos têm oportunidade, tanto judeu como grego. O apóstolo Paulo usa muito esse termo aí. Então, os gentios, como o próprio Jesus disse, eu chamou o apóstolo Paulo, era um vaso escolhido para levar a palavra dele aos judeus, aos reis, judeus e gentios, para todo mundo. Então não foi mais fechado. Quer dizer, sempre não foi fechado. Israel era para pregar para os outros. Mas ele se fechou nele e nem eles ganhou salvação. Virou uma confusão, né? Então,
Dá de entender aí, né? É, exatamente, que aqui já envolve um público geral, né? Não precisa, não tem mais restrição, da mesma forma que a salvação também Aí chegou para todos. Ela era restrita aos judeus, né? Deus vem trabalhando com essa nação rebelde e desobediente, depois... E ela representa Israel que fechou-se nele. Isso. Só aquela, né? A rainha... Só nas nobres ali. Exatamente, a rainha Basti. Aí no final, eu acabei de falar aqui que nem um sumo sacerdote salvou. Né? Caifás, Anás, eram os sumos sacerdotes. Os que mandaram aqui crucificar Jesus. Já pensou? Aí é o que está lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, se eu não me engano. Veio para o que era seu, né, o judeu, mas os seus não o receberam. Exatamente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, Deus, ele é justo. 11 e 12, capítulo 1. 11 e 12, né? Então, é aquela questão. Deus abre a porta da graça para todos. Abre. Né? Agora está na nossa responsabilidade. Eu quero entrar ou não. Então, Deus já não vai forçar a nossa entrada pela porta da graça, a porta da salvação, mas que ela foi aberta por Jesus, foi. Verdade. Convite à rainha, o convite à rainha. Terceiro subtópico. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Este capítulo 1, versículo 10. Foi quando ordenou que lhe trouxessem a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Este é capítulo 1, versículo 11. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Este é capítulo 1, versículo 12. Rapaz... Simplesmente recusou. Enviou 7. Só no número 7, mas é assim. Então nós precisamos entender esse lado, né? Nós vamos aqui no nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Vamos cantar. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor.
que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Graças a Deus já estamos aí de volta. Nós vamos aqui para o segundo tópico da lição. Segundo tópico: Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Primeiro subtópico: a recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extrabíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti, com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para aclarar o sentido do texto escriturístico. Contudo, podem levar à prática da exegese, quando dão à escritura um sentido alheio ao que foi revelado. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto para por aí. Fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma amestriz citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Pois é, a gente não pode afirmar uma coisa e é aquilo lá, né? Que a gente também não serve de muito espiritualidade pra gente, não, né? E a gente não pode afirmar uma coisa que não tá dito claramente na Bíblia. É isso que está dizendo aqui. Que aí pode cair num erro de dizer que está dizendo uma coisa sem ser aquilo lá, sem ser verdade, né? Então tem esse pensamento aí de muitos que seja essa mesma mulher aqui, né? Que é esse Heródoto, né? Diz aqui no seu livro, né? A mestriz, né? Uhum. Pode ser essa mulher que era sanguinária, ela era ruim, era do mal. Mas pode não ser também, ter sido apenas uma maneira que Deus encontrou para criar uma situação para uma serva dele salvar o povo dele, né? Então, a pessoa, se fosse ela que estivesse nessa situação, e aí viesse aquele plano de Amã, né? Todo esse projeto, ela estava a favor. Então, é isso aí. Deus, todas as coisas, contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto, né? Vamos prosseguir aí. Segundo subtópico: a aplicação da lei. Assuero estava de fato sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos nas leis e no direito dos medos e persas. Esté, capítulo 1, versículo 13 e 14. A pergunta do rei remontava à prudência: o que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido seu mandado? Esté, capítulo 1, versículo 15. Assuero estava em uma difícil situação.
como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? Pois é, a gente vê que ele não estava tão doidinho assim, né? Não tão embriagado no ponto de perder o juízo mesmo, total. Ele estava dentro ali do... Ele procurou os conselheiros para que agir de maneira correta. Se ele tivesse tão louquinho, ele tinha agido conforme os seus projetos ali, o que ele pensou. Mas não. Ele teve todo o equilíbrio de um rei mesmo, para agir dentro da lei, para não ficar de alguma forma injusto, errado, né? Ali nesse sentido. Né? Então ele agiu corretamente, né? Sem permitir que o álcool tomasse ali as suas razões, né? Sim. Então vamos... Terceiro subtópico, a sentença de Vasti. Examinado o caso, Memucão dos sábios aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Esté capítulo 1, versículo 17. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. Esté capítulo 1, versículo 18. O conselho de Memucã agradou a Assuero e seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Esté capítulo 1, versículo 22. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Pois é, primeiro aqui ele perderia essa autoridade, se ele não tinha autoridade sobre a esposa, ou o respeito dela, nesse sentido, né? Que tá aqui nesse segundo subtópico, e no último aqui, no terceiro, falando exatamente dessa margem que podia dar para as pessoas desestruturar os seus lares, né? Nesse sentido, porque se o rei foi tratado assim, os outros podem ser tratados também. Perderia a credibilidade, né? E hoje a gente vê muito isso, né? Esse incentivo das leis de tirar a autoridade do homem, igualar ou até diminuir o homem, né? Aí todos nós sabemos, nós somos cristãos, nós que somos crentes na Bíblia Sagrada, que acredita em Deus, sabemos que a autoridade de um lá está no homem. Não é autoridade para pisar os outros, não é autoridade no sentido de conduzir. As decisões é dele ali, né? E aí isso está sendo tirado do homem, de maneira que o lar fica vulnerável. Ficou contra a lei de Deus, ficou contra um princípio de Deus, então você perde a autoridade de Deus na tua vida. No sentido, não estamos falando aqui só de crente não, de todas as pessoas. Então isso, Deus, ele deu isso aí, foi o que ele fez aqui, esse decreto que todos fossem autoridade no seu lar, foi certo. Isso aqui até mesmo para reverter esse quadro aí que ficou meio esquisito aí, né? De alguma forma, mesmo ele agindo assim, podia tomar um rumo meio errado. Não, foi assim, nós vamos... Então ele colocou no decreto que os homens fossem autoridade na sua casa, né? Então veja aí que isso a gente deve ver esse lado, né? A autoridade até vi uma pessoa falando esses dias que por o homem ser a autoridade da casa, ele não é no sentido que a mulher seja, como é que diz, submissa, não é no sentido de ser humilhada, mas cada um tem seu papel,
não tem duas autoridades dentro de casa no mesmo sentido. Ela tem autoridade, até deu um salmo que diz que a sua esposa meu Deus, não sei dizer agora, ao redor da sua casa. É o Salmo 128. Lê aí. Salmo 128. Ela é como videira em roda da sua casa e os filhos em roda da mesa é como planta de oliveira. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Guarda toda a casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. É dentro da casa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Exatamente. Ele é autoridade, ele está fora buscando o provendo. E a mulher está guardando a casa. Os filhinhos estão na mesa lá dentro da casa. Então é assim. Então veja que o homem ele é o provedor e ele está ao derredor guardando. A mulher está ao redor, que já mais bem próximo. E os meninos já estão dentro. Então é bem uma coisa bem assim. Provedor a gente entender. E protetor. Essa aí ela é uma protetora jamais por dentro, jamais tem um papel dela lá. E ele deu um papel já mais externo, já mais abrangente, né? Sim. Então dá pra gente entender isso aqui para compreender. Vamos lá? Terceiro tópico. Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. Primeiro subtópico. 4 anos depois. Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina, ano 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Este é capítulo 2, versículo 1. Assim, no ano 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Este é capítulo 2, versículo 2. Exatamente. Ele, depois que perdeu, ele lembrou. Ele voltou, né? Mas é isso aí, vamos prosseguir. Segundo subtópico, o universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Este é capítulo 2, versículos 2 ao 4. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha. Levada à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Este é capítulo 2, versículos 7 ao 9. Havia uma graça especial em Esther. Além de se apressar em dar-lhes os seus enfeites e alimentos, e 7 moças para lhe assistirem, Hegai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Este é capítulo 2, versículo 9. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. Gênesis capítulo 39, versículos 2, 21 e 23. Exatamente, o mesmo Deus da graça, né? Então quem manda nos homens e até nos animais e tudo é Deus, né? Então ele coloca graça, ele que coloca essa graça aí de maneira que a pessoa é agraciada, né? Aí você vê que na casa de Naamã, na casa lá no Egito, lá o José, Potifar,
ele foi agraciado no sentido de entregou tudo na mão dele, lá foi preso, foi entregue tudo na mão dele. Aí quando ela chega aqui, ela é diferenciada das outras, porque tem uma graça mesmo, né? E não precisa você querer ter essa graça, querer no sentido de você se apressar em ter essa graça, mas no sentido de obedecer, no sentido de se humilhar ao Senhor. E Ele te agraceia, né? É Ele que faz essa... Porque a beleza da pessoa é exatamente mais isso aí. Vindo da parte do Senhor, né? Porque às vezes uma pessoa tem um físico bonito, mas ela não tem a graça de Deus, né? E principalmente tem uma sabedoria, tudo humana, mas não consegue se destacar em alguns lugares. Mas quando Deus está com essa pessoa, ele se destaca, tanto na beleza, no sentido de expressão, no sentido de sabedoria, né? Então vamos... É bom lembrar que ela era sempre atenta aos ensinos que ela recebia do seu primo, que era considerado pai porque ele a havia criado. Ele estava sob os seus cuidados. Então, todos os dias ele também estava com esse cuidado de saber qual era o desempenho dela ali dentro, se ela estava cumprindo o papel, porque ele a ensinava e ela estava muito apta a praticar tudo aquilo. Tudo que ele falava, olha, não fala sobre o teu povo. Exato. E ela disposta ali a silenciar. Então... E ele também era submisso. Não humilhado, mas submisso. As autoridades, você vê que ele defendeu o rei de uma morte, de uma tragédia lá, num plano... Uma conspiração que acontecia, ele passou para ela e ela já passou para o rei e já houve a salvação, né, daquele caso. Exatamente. Eles averiguaram... Então, tem todas essas coisas aí, né? Então, esse Mardoqueu, a figura de Esté, ela traz uma simbologia para nós cristãos, que somos igreja, que devemos toda essa sujeição, essa obediência. Ter um pastor, considerar o conselheiro, aquele que aconselha, aquele precisamos que é mais velho. ter essa liderança Você espiritual. vê que o próprio rei, ele teve essa atitude, né? De chamar os conselheiros. Não é assim você tomar uma decisão, sou rei, mas vou fazer assim. Não é bem assim não, cara. Então todos os reis que se deram bem, que fizeram a coisa certa, eles tinham seus conselheiros e ouviam. E isso... Quando de Israel ali, assim, de Judá e tudo, tinha os seus conselheiros da parte de Deus. Você vê um Davi da vida, né? Que ele escutava ali os profetas e ele obedecia à risca. Né? Quando ele errava, mesmo que vinha ali a palavra do Senhor, ele se humilhava. Não, aqui não dá de eu passar por cima, eu preciso. Então é assim. A Esté representa a igreja, Mardoqueu representa o Espírito Santo, que também nos aconselha, nos ajuda e nos ensina. Se nós estivermos dispostos a ser guiados pelo Espírito, porque o Espírito ele nos leva à palavra. E quando a gente está sendo conduzido pela palavra, nós não vamos tropeçar, porque a palavra é luz. A palavra é o caminho reto, né? E nós precisamos também ter essa graça, de acharmos graça diante de Deus, através de um coração inclinado a ouvir e a obedecer. É isso. O terceiro subtópico, a obediência de Esté. Mardoqueu ordenou a Esté que não declarasse qual era o seu povo e sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esté obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Esté, capítulo 2, versículo 10. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esté, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Esté, capítulo 2, versículo 11. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumpridos os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esté ser levada à presença de Assuero. E o rei amou
a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Esté capítulo 2, versículo 17. É isso aí, né? Aí você vê que tem hora que você não tem que dizer que é crente, né? Fica ali quietinho, na hora certa, aí Deus te usa, né? É exatamente ela. Nós somos do povo de Deus, não diz nada, fica quieto. Espera a hora certa aí. Né? Então é assim, eu acho que a gente tem que aprender muito a se sujeitar mesmo. Vamos lá. A conclusão. Esté havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Jeremias 29, versículo 11. É isso, né? Isso é verdade. Estamos aí já finalizando mais um programa. Que Deus abençoe grandemente sua vida, que nos acompanhou durante esse programa, que você venha meditar nessa palavra, tudo que foi falado aí, exatamente para se sujeitar ao Senhor, entregar totalmente a sua vida ao Senhor, esperar nele, não no sentido de preguiça, né? Não é nesse sentido, assim, de você relaxar e não fazer nada, não é nesse sentido. E às vezes as pessoas entregam a vida ao Senhor para não fazer nada, né? Aí não é bem assim, é o contrário. É para fazer o que Ele manda. Tem a tua parte natural, física, dever de homem, que você tem que ser responsável. E aprender a ser mais ainda. Porque afinal de contas você é um representante de Deus, né? Então tem que ser correto. E no sentido Deus se sujeitar a esperar as horas certas para agir, nunca na ira, nunca na revolta, na amargura, não. Você esperar com humildade, buscando em Deus, orando, pedindo a orientação divina. É o caso de Esté, sendo rainha, mas ela ouvia seu pai ali. O que eu devo fazer, como é, faz assim, dessa forma, e ela se manteve lá. E depois ali, na hora de agir, ela também recebeu as orientações dele para agir de maneira correta. Né? Então isso é bom, não podemos agir, lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades do mal nos lugares celestiais. Né? É isso aí, que Deus abençoe grandemente. E até a próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.